Eu vos disse que há almas que fazem o seu purgatório ao pé dos altares. Elas ficam ali pelas faltas que cometeram nas igrejas. Estas faltas que foram diretamente a Jesus presente nos tabernáculos são punidas com muita severidade no purgatório. As almas que ficam diante do tabernáculo em adoração, lá estão em recompensa da devoção ao santo lugar. Elas sofrem menos do que se estivessem no purgatório mesmo. E Jesus, que elas contemplam com os olhos da alma e da fé ao mesmo tempo, lhes alivia com sua presença real o que padecem elas. 1880. Janeiro. Noite de Natal. Milhares de almas deixam o lugar da expiação para o céu. Muitas ficaram, e eu sou do número das que ficaram. Dizeis que a perfeição de uma alma é bem longa. É verdade. Estais admirada de que, não obstante tantas orações, eu ainda fique tanto tempo sem gozar da presença de Deus. Ai, a perfeição de uma alma no purgatório não vai mais depressa do que na terra. Há algumas almas que só têm alguns pecados veniais a expiar. É um número pequeno delas. Estas não ficam muito tempo no purgatório. Algumas orações bem feitas, alguns sacrifícios, as livram em pouco tempo. Porém, quando são almas como eu, e é o caso de quase todas, que passaram a vida quase nula e que se ocupam pouco ou quase nada da sua salvação, é preciso neste caso recomeçar a vida no lugar da expiação, aperfeiçoar a alma de novo, amar, desejar aquele que não amamos na terra bastante. Eis porque a libertação destas almas muitas vezes se prolonga por muito tempo. Deus ainda me concedeu uma grande graça, a de vir pedir orações. Eu não a merecia, e sem isto eu ficaria aqui anos e anos, como a maior parte. As religiosas e as outras da mesma congregação têm relações entre si? No purgatório como no céu, as religiosas da mesma família não estão sempre juntas. As almas não merecem todas a mesma penitência, nem a mesma recompensa. Entretanto, elas se reconhecem no purgatório. Podem também, com a permissão de Deus, se comunicarem entre elas. Pode-se receber uma oração, um pensamento de um amigo defunto e lhe dar a conhecer a saudade que se tem dele? No purgatório como no céu, pode-se fazer chegar até aqui a lembrança e as saudades da terra. Mas, como vos disse, não são úteis às almas do purgatório, porque elas sabem e conhecem as pessoas que se interessam por elas na terra. Deus permite algumas vezes que delas se possa receber algum conselho, alguma advertência. Assim, o que eu vos disse diversas vezes a respeito de São Miguel foi da parte de Deus, e também o que eu vos disse do vosso Pai espiritual. Todas as comissões que me destes algumas vezes para o outro mundo, eu as fiz sempre. Mas tudo isto está subordinado à vontade de Deus. As faltas são conhecidas no purgatório por todos, como serão no dia do juízo? Nós não conhecemos no purgatório as faltas dos outros, exceto quando Deus o permite para certas almas, mas segundo seus desígnios, e isto para muito poucas almas. Tendes de Deus um conhecimento mais perfeito do que o nosso? Oh, que pergunta! Sim, nós o conhecemos muito melhor, e o amamos muito melhor, e também muito mais. Ai, e é isto que causa aqui o nosso maior tormento. Na terra não se sabe o que é o bom Deus. Fazem dele uma ideia muito estreita.
Mas nós, ao deixarmos nosso invólucro de carne, de barro, então nada entrava mais à liberdade de nossa alma. É então e só então que conhecemos a Deus, sua bondade, suas misericórdias e seu amor. Depois desta visão tão clara, esta necessidade tão grande de se unir a Deus, a alma tende a se voltar para Ele e é repelida, porque não é bastante pura. Eis o sofrimento. É o mais duro e o mais amargo dos sofrimentos. Oh, se nos fosse permitido voltar à terra, depois que conhecemos assim ao bom Deus, que vida não haveríamos de levar? Mas inúteis arrependimentos. E, no entanto, na terra não se pensa isto, e se vive na cegueira. Não se dá importância para a eternidade. A terra é uma passagem, onde só se recebe um corpo, que por sua vez há de voltar à terra. E só pensam e desejam a terra, e não pensam no céu. E Jesus e o amor de Jesus sempre esquecidos. No purgatório, as almas se consolam mutuamente no amor de Deus? Ou cada uma delas é completamente isolada em cada sofrimento? No purgatório, nossa única consolação, nossa única esperança é só Deus. Na terra, Deus permite que a gente seja consolada às vezes, nas penas do corpo e do espírito, por um coração amigo. E se neste coração ainda não se encontra o amor de Jesus, as consolações são vãs e perdidas. Mas aqui, as almas estão abismadas em Deus, na vontade divina, e só Deus pode aliviar a dor que padecem. Todas as almas são torturadas, cada uma segundo a culpa que tem. Mas todas têm uma dor comum que ultrapassa todas as outras. A ausência de Jesus, que é nosso elemento, nossa vida, nosso tudo, e estamos separadas dele por nossa culpa. Depois de uma ação, não é preciso voltar atrás e andar perdendo tempo em examinar se a fez bem ou mal. É certo que é preciso examinar as ações de cada dia, a fim de as fazer sempre melhor, mas que isto não seja à custa da tranquilidade da alma. Deus ama muito as almas simples. É preciso ir a Ele com grande simplicidade, boa vontade, sempre pronta a se sacrificar por Ele e lhe dar prazer. Deveis proceder para com Jesus como uma criancinha com sua mãe, confiando na bondade dele, entregando-lhe nas mãos divinas todos os vossos interesses espirituais e corporais, e depois procurá-lo sempre em tudo, agradar em tudo, sem vos preocupardes com outra coisa. Deus não olha tanto as grandes ações, os atos heróicos, como uma ação simples, um pequeno sacrifício, contanto que estas ações sejam feitas por amor. Quantas vezes um pequeno sacrifício, conhecido só de Deus e da alma que o praticou, não se torna mais meritório que um outro muito maior que foi aplaudido. É mister sermos bem interiores, para não tomarmos para nós os elogios que se nos fazem. Deus procura almas vazias de si mesmas, para enchê-las de seu divino amor. Encontra muito poucas. O amor de si não deixa lugar para Jesus. Não deixeis passar nenhuma ocasião de vos mortificar, principalmente no interior. Jesus tem muitas graças para vos conceder na Quaresma. Preparai-vos por grande fervor e um grande amor. Amai a Jesus, principalmente. Ele é tão pouco amado pelo mundo e é tão ultrajado. A Santíssima Virgem vos ama muito. Da vossa parte,
amai-a também de todo o coração, e procurai glorificá-la o máximo que vos for possível. Nunca chegareis a compreender bem a bondade de Deus. Se alguém refletisse bem algumas vezes, seria suficiente para ficar santo. Mas não se conhecem bem a misericórdia e a bondade do coração de Jesus neste mundo. Cada um as mede segundo a seu modo de ver, e esta maneira é defeituosa. Daí vem que se reza tão mal. Sim, poucas pessoas sabem rezar como Jesus o quisera. Falta-se a confiança. E, no entanto, Jesus só nos ouve depois do ardor dos nossos desejos e na medida do nosso amor. Eis porque, muitas vezes, as graças que se pedem ficam sem efeito. É preciso ver tudo como provindo da bondade de Jesus, o que aflige como o que consola. É o amor que tudo faz para o nosso bem, o bem dos seus amigos. Deus quer de nós principalmente amor, e lutais assim contra vós mesma, contra vossas más inclinações, e procedeis com espírito de fé. Pois bem, a fé cederá à realidade. É mister proceder como se Jesus estivesse sempre presente, e que isto vos seja uma coisa natural, apesar de ser tão sobrenatural. As promessas feitas em favor daqueles que rezam ao terço de São Miguel são verdadeiras? As promessas são reais, mas não se deve acreditar que as pessoas que rezam o terço por rotina e sem o procurar fazer com perfeição sejam logo tiradas do purgatório. Seria um erro. São Miguel faz muito mais ainda do que promete. Mas os que estão condenados a um longo purgatório não os retira assim tão depressa. É verdade que a lembrança da devoção ao Santo Arcanjo alivia muito as almas, mas que sejam de todo libertadas do purgatório, não. Eu que o diga, eu posso bem servir de exemplo. A libertação imediata só a terão as pessoas que trabalharam corajosamente para sua perfeição e que tiveram pouca coisa a expiar no purgatório. A França é bem culpada. Infelizmente, ela não está só. Neste momento, não há um reino cristão que não procure, aberto ou surdamente, expulsar Deus do seu seio. As sociedades secretas e o diabo fomentam estas revoltas. É agora a hora do príncipe das trevas. Deus há de mostrar que só Ele é o Senhor único. Talvez não seja feito isto com doçura, e fará sentir o seu poder. Mas nos próprios castigos, Jesus é misericordioso. São Miguel há de intervir na luta pessoal da igreja. Ele é o chefe desta igreja tão perseguida, mas que não será aniquilada como pensam os maus. Quando há de intervir São Miguel, eu não o sei. É preciso rezar muito nesta intenção. Invocar o arcanjo, lembrando-lhe os títulos que tem. Pedir-lhe a intercessão junto daquele sobre o qual tem tanto poder. Que não se esqueçam da Santíssima Virgem. A França é o seu reino privilegiado. Ela o salvará. Fazem muito bem em pedir, por toda parte, rosários e terços. E esta oração é a mais eficaz nas necessidades presentes. No purgatório, nós não recebemos as indulgências que nos são aplicadas, senão à maneira de sufrágio, e como Deus o permite, e segundo essas divinas disposições. É verdade que não temos apego ao pecado, mas não estamos sobre o reino da misericórdia, mas sobre o império da justiça. E desta justiça recebemos o que Deus quer que nos seja aplicado. Maio.
Trabalhai sem descanso e com todas as vossas forças para a vossa perfeição. Tendes bastante firmeza de caráter para vencer todas as dificuldades que se opõem à vossa união com Jesus, até que chegueis lá onde Ele quer. Vossa vida será um martírio perpétuo. Custa muito renunciar-se a cada instante. É um martírio contínuo. Mas neste martírio se experimentam as mais doces alegrias. A alma sofre, mas aquele por quem ela sofre, lhe concede a cada sacrifício, a cada renúncia, uma graça que anima e encoraja a caminhar sempre avante e a se entregar sempre mais. Nada agrada tanto a nosso Senhor como ver uma alma que se esforça, não obstante todos os obstáculos que se encontram no caminho, para poder se entregar cada vez mais para a glória e pelo amor de Deus. Estais aflita por ver que Deus é insultado em Paris, mas estas pessoas não sabem o que fazem. E Jesus se sente mais insultado e ofendido com os pecados que cometem as almas que lhe são consagradas, e não são o que deveriam ser, do que com as injúrias daqueles que não são seus amigos. Jesus quisera que o amasseis com o amor de criança, isto é, com a ternura de uma criança que só quer agradar aos seus paizinhos queridos. E, no entanto, sois tão fria para com Jesus. Não é isto que ele espera de vós, a quem tanto ama. Não dirigis vossa pureza de intenção como Deus o quer. Assim, ao invés de oferecer de um modo vago as intenções, podeis fazer com mais fruto tendo as intenções bem determinadas. Por exemplo, quando tomais a refeição, dizei: Meu Jesus, alimentai a minha alma com a vossa santa graça, assim como eu alimento agora o meu corpo. Quando lavais vosso rosto ou vossas mãos, meu Jesus, purificai a minha alma como eu o faço com o meu corpo. E assim em cada uma das ações. Habituai-vos a falar sempre a Jesus com o coração, que Ele seja tudo no que fazeis ou dizeis.